Hello, hello, meu povo! Bora chegar chegando. Deixa eu colocar aqui. Peraí. Estamos usando aí um computador que não é o meu. Então, vamos aprender aqui como é que vai ser, né? Hello, manas! Bora chegar. Agora sim, vamos começar. Então, hello, manas! Sejam muito bem-vindas e manos, né? Se você está me assistindo a primeira vez, é um imenso prazer estar aqui compartilhando com vocês os meus saberes e os meus conhecimentos sobre a Lua, esse astro, né, que rege as nossas emoções, que rege as nossas águas, que rege o nosso feminino. Bom, eu sou a Karina Reis, sou astróloga e estou muito feliz de compartilhar esse momento aqui com vocês. Sou uma grande amante de estudar sobre a Lua e colocar em prática alguns insights que eu tenho. Eu estudo astrologia desde 2017 e a Lua sempre foi aí o astro que mais me despertou curiosidade, a quem eu mais dedico os meus estudos, né? A Lua, o feminino, que é todo um universo que está muito conectado e que faz muito sentido para mim. E a astrologia, ela transformou a minha vida, né? A partir do momento que eu entendi as energias, a disponibilidade dessas energias e aprendi a me conectar com elas, realmente a minha vida começou a fluir de forma muito mais leve, eu não preciso fazer tanto esforço, né? Ficar aí remando contra a maré. Na verdade, eu gosto sempre de trazer a ilustração da palavra desastre, que tem as suas raízes, né, e a sua origem em ir contra os astros. Então, a partir do momento que você se alinha com a astrologia, e aí, obviamente, hoje a gente vai falar das fases da Lua, a nossa vida fica mais simples, né? A nossa vida flui de uma forma mais leve. Então, é por isso que eu estou aqui hoje, com uma enorme gratidão no meu coração. E vamos, então, começar a falar um pouquinho sobre a Lua, né? Para começar aí, para começo de conversa, eu estou usando aqui um computador que não é o meu. Então, vocês me desculpem aí qualquer coisa que sair errado. Vou fazer o melhor que eu posso. Mas estou usando aqui o computador do meu filho, que a câmera é melhor, então acho que vai ficar mais legal. Bom, então o que a gente vai começar falando sobre a Lua, né? Primeiro que eu gosto de deixar claro que a partir do momento que a gente começa a se interessar e a estudar a influência da Lua na nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia a dia, é como se a gente nos reconectasse com um conhecimento e uma sabedoria ancestral, né, que já faz parte da nossa vida, mas que de alguma forma nós fomos afastados de tudo isso. Então é um grande reencontro, né? É uma grande reconexão, é um grande relembrar de tudo aquilo que já faz parte de nós. A astrologia fala muito isso, né? Eu sou muito suspeita para falar, mas a astrologia ela veio me mostrar o quanto nós somos capazes, somos grandes e pertencemos a tudo. Tá tudo conectado, né? Assim como a natureza é cíclica, nós também somos cíclicos.
As mulheres são cíclicas, mas quando a gente fala de energia feminina, eu tô falando, homens também têm essa energia feminina, mas enfim, eu tô querendo dizer que a nossa vida, ela é permeada por ciclos de renascimento e morte a todo momento, seja da própria vida, né, da vida propriamente dita, seja de projetos, seja de relacionamentos, seja de vínculos de amizade, né, tudo nasce e se expande até o momento em que mingua. E a Lua vem falar de uma forma até mesmo poética de todos esses momentos, né? Estudar a Lua, olhar para a Lua, entender o que a Lua faz, a rainha dos céus, né? É quase que um processo terapêutico. Eu falo que é quase, porque para muitas pessoas parece uma energia muito distante, uma coisa muito intangível, né? A pessoa não consegue olhar para a praticidade nisso no dia a dia, mas essa conexão com a Lua, essa coisa de colocar em prática todos os conhecimentos que a astrologia faz, acontece de uma forma muito simples e muito natural. Então, acredite que é mais fácil do que você imagina essa conexão. Lógico que a gente precisa de um tempo de observação, porque não existe, na verdade, nenhuma ferramenta voltada para essa questão, voltada para essa questão de se entender e se conectar com os astros, nenhuma ferramenta racional, né? Então, é um estado que fica muito mais simples para quem já está em um processo de autoconhecimento. Então, para mim, a astrologia transformou a minha vida, e eu acredito fortemente que a astrologia é um processo terapêutico. Você olhar aí para o seu mapa astral, entender as suas virtudes, aquilo que você deve exaltar, olhar para os ciclos que se repetem na sua vida, né, com tanta frequência, e que você se vê preso nessas repetições, quase como se fosse uma roda de samsara, aquelas coisas que você se vê fazendo repetidas vezes e que a maioria das vezes parte de um lugar inconsciente, né? Quando você se pega, já aconteceu. E a Lua, ela é o astro mais próximo da Terra, que interfere, que age naturalmente, né? No nosso dia a dia, a gente vê aí os ciclos formados e representados por Sol e Lua, né? O dia, a noite, as 4 estações do ano. A gente vê na prática a natureza se movimentando através de tudo isso, né? Então, as noites de lua nova, onde é tudo mais escuro, mais misterioso, onde os animais não saem para caçar à noite, e onde é um momento para a gente de organização e de planejamento e de primeiros passos, tão diferente da energia, por exemplo, de uma lua cheia, que é onde a noite está super iluminada, né? E que as pessoas se sentem mais magnéticas e querem socializar, querem conversar, querem conhecer pessoas novas. E na natureza, as noites de lua cheia, os animais saem para caçar, muitos se acasalam. Então, é incrível quando você começa a fazer esse tipo de associação dessas informações, que são informações que vivemos no nosso dia a dia, né? Então, é muito real. Então, eu gosto de fazer algumas analogias,
porque Sol e Lua são os grandes luminares, né, da astrologia. O que que isso significa? Significa que são aí os planetas, porque a Lua, apesar de na astronomia ser considerado um satélite natural, né, da Terra, na astrologia ela é uma consciência planetária, tá? Então a gente vai tratar Lua dentro da astrologia como um planeta pessoal, assim como o Sol, assim como Marte, Vênus e Mercúrio, que são os planetas que vêm falar da nossa personalidade, que vêm compor a nossa personalidade. Né? Então, Sol e Lua são os grandes luminares, porque são aí os dois planetas que são facilmente avistados olhando do ponto de vista da Terra. E quando a gente olha para o céu, a gente enxerga Sol e Lua de uma forma muito clara, sem haver nenhum tipo de confusão. Os outros planetas a gente enxerga, mas a gente enxerga como estrelas. Então, é por isso que Sol e Lua vão interferir tanto no nosso dia a dia, na nossa personalidade, nos nossos padrões de comportamento, na nossa maneira de nos expressarmos, de sentirmos, de lembrarmos, né, ou relembrarmos. Então, é muito importante quando a gente se conecta à energia desse planeta, que é a Lua. A Lua, ela permeia todos os assuntos que vêm falar desse ambiente mais noturno, né? Porque a Lua, ela é a grande rainha da noite, ela é regente da noite. Então, ela vem falar dos nossos sonhos, né? Dos nossos mistérios, dos mistérios da vida. Ela vem falar sobre os nossos medos, né? Então, veja bem, a gente tem vários mitos e lendas que circundam aí as energias lunares, né? Eu gosto muito de trazer como exemplo o conto da Cinderela, que é aquela história onde às 12 badaladas da meia-noite, a Cinderela vai voltar a ser o que ela é na sua essência, né? Eu gosto muito de trazer também a lenda do lobisomem, que é conhecida em todo o mundo e tem aí as suas variantes de acordo com cada cultura, mas de uma forma em geral, esse homem que desperta o seu lado mais feroz, né? Aquela coisa mais animalesca, mais instintiva, aquele lado não racional, porque a Lua é isso, ela é o não racional, ela é o sentimento em essência. Então é muito interessante a gente falar desses assuntos noturnos que vão ser trazidos aí pela Lua, e falar que não só isso, não apenas essa parte do medo, das lendas, dos mistérios, mas a Lua ela pode ser muito linda. Ela vem falar dos nossos sonhos, ela vem falar da nossa conexão com a arte, então os nossos dons e talentos. Ela vem falar aí de como demonstramos sentimento. A Lua, ela é a nossa base sentimental e emocional. Então, isso está diretamente conectado às nossas raízes ancestrais, né? Muito do que nós somos hoje, para eu não fazer nenhuma afirmação absurda, mas boa parte do que somos hoje, nós herdamos, né? Nós herdamos aí dos nossos familiares, da nossa infância, até mesmo alguns traumas, traços importantes da nossa personalidade, estão diretamente conectados a tudo que a Lua nos traz. A Lua vem falar do feminino, né? A Lua é a grande mãe do zodíaco, então sim, o arquétipo da mãe é o arquétipo lunar, né? Então essa mulher em que ela se doa ao outro, em que ela gesta e procria, e que é sempre aquele colo aconchegante, aquele lugar seguro onde podemos ser nós mesmos, né? A Lua vem reger o feminino,
as mulheres, os ciclos femininos, eles são diretamente associados à Lua, né? Então, nós somos cíclicas, assim como a Lua. E quando eu falo cíclicas, assim como a Lua, não estou falando diretamente de menstruação, porque a energia feminina habita todos nós. E se você é mulher e não tem útero, ou se você é uma mulher trans, ou até mesmo se você é um homem, você carrega a energia feminina. Você tem dentro de si a sua ancestralidade, as suas raízes femininas, né? Então, é muito significativo quando a gente para lembrar de todos aqueles ritos que existiam nos povos mais antigos, onde as mulheres se reuniam e cultuavam a lua. A gente pode falar também das deusas lunares, né? Existem várias, mas eu quero trazer para vocês as energias de cada fase e o quanto a gente se alinhar a essas energias que sim, estão disponíveis para a gente a todo momento, pode trazer uma vida mais fluida, uma realidade mais fluida e realmente mudar os nossos padrões de comportamento. Eu preparei um material para a gente, então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá. Ó, muito bem. Vou colocar aqui como apresentação. Eu montei esse material, manas, de forma bem simples, bem objetiva, porque vocês vão receber esse material, então eu quero que vocês se conectem com o que eu vou falar, porque a Lua, ela é esse lugar, assim, do não racional, é um lugar instintivo, né? Então, eu acho importante a gente criar aí um ambiente onde você permita se sentir. Então, eu quero te convidar para prestar mais atenção no que eu digo, nos insights que a gente tem aqui no decorrer da aula, para que você tire um melhor proveito e tenha aí uma experiência que vai além do sensorial, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai começar a falar das fases da Lua, onde existe muito conteúdo para ser explorado. E aí eu quero, antes, deixar algumas coisas claras aqui com vocês, que é o seguinte, né? Vamos falar hoje aqui nessa aula, né? Já estamos falando, porque tudo que eu falei até agora é com essa abordagem astrológica. Então, a gente vai falar da percepção da Lua no céu e as energias disponíveis para nós, tá? Então, bora lá. Tudo está conectado e, de fato, eu acredito que tudo está conectado. Eu acredito que todos os astros nos influenciam. Eu acredito que tudo que existe no macrocosmo, existe no micro. Né? A gente, quando começa a estudar astrologia, a gente vê que é uma costura muito perfeita. E é para essa percepção, né, do que a Lua desperta em cada uma de nós que a gente vai voltar o nosso olhar hoje, tá? Então, como eu disse para vocês, a Lua é um satélite natural da Terra do ponto de vista da astronomia, possui um ciclo completo que a gente chama de lunação, né? Ou seja, ela dá a volta aos 12 signos do zodíaco e desenvolve suas 4 fases principais num período aproximadamente de 28 a 29 dias. A Lua, ela fica em cada signo do zodíaco em torno de 2 a 2 dias e meio, vai variar um pouquinho, o que completa aí a lunação, mais ou menos 28 a 29 dias, tá? Por ser o astro que transita mais rápido pelo zodíaco,
é o que mais sentimos no dia a dia e o que nos aproxima mais de nós mesmos e da nossa consciência interior. Porque é isso, né? A lua, ela muda muito de energia de um dia para o outro. Eu recebo muitas mensagens, Karina, mas a lua estava assim, em tal signo, hoje ela já está em tal signo. Justamente por isso, né? A lua, ela passa 2 dias e meio em cada signo só. Então, enquanto a gente tem uma temporada do Sol de 30 dias dentro daquela energia daquele signo, a gente tem 4 fases da Lua, e dentro dessas 4 fases, a Lua passa pelos 12 signos do zodíaco. Então, ela muda muito. Ela é aí o astro mais próximo da Terra, e que, portanto, ela vai nos influenciar de forma mais profunda, tá? Vamos lá. A Lua e a astrologia. Eu coloquei aí alguns tópicos, né, que a gente vai conversar. E eu quero que você entenda que na astrologia, a Lua, ela vem falar desse lado sentimental, emocional, das nossas memórias intrauterinas, aquelas inconscientes. Se você acredita em memórias de vidas passadas, é um assunto regido por Lua. A Lua vem falar dos nossos ciclos internos, da nossa feminilidade, vem falar dos nossos ancestrais, do nosso passado. E a astrologia, ela é muito simbólica. Tudo na astrologia é simbolismo. Então, a gente vai entender que todo o simbolismo que está por trás da nossa lua diz muito de quem nós somos, tá? Bom, dentro da astrologia, não consideramos a lua como um satélite, sim como uma consciência planetária, como eu já disse, para vocês, a Lua é um dos luminares, um dos planetas pessoais que vai compor a nossa personalidade, o nosso sentir. O foco da Lua é o sentimento, tá? Podemos afirmar que a Lua é o planeta mais kármico do nosso sistema solar. E por que eu trouxe isso? Porque a Lua, ela vem falar de alguns desafios, ela vem falar de memórias, ela vem falar da nossa infância. Se você acredita em outras vidas, ela fala de outras vidas. A vida fala do nosso processo criativo, nossa vida cíclica criativa. E eu gosto muito de citar a Clarice Pinkola Estes, né, no livro Mulheres que Correm com os Lobos, onde ela fala do Rio Abarrorio, que é aquele lugar que todas nós mulheres temos, mas que temos dificuldade em acessar, porque a sociedade nos cobra toda essa agilidade, a sociedade nos cobra essa produtividade e toda essa racionalidade que nos afasta das nossas águas internas e, consequentemente, nos afasta da nossa lua interna, né? Regente do signo de Câncer e, respectivamente, da casa 4, a Lua representa a forma como entendemos e expressamos as nossas emoções. Se você não entende muito astrologia, eu vou fazer uma breve introdução aqui para que você tenha mais clareza para a gente prosseguir a nossa aula, tá? Primeira coisa, eu recomendo fortemente que você faça o seu mapa astral. Se você não quer contratar um astrólogo, que é o ideal, porque é diferente, né? O que a gente lê na internet, a gente lê acerca de um mecanismo que foi ali disposto, então nunca vai ser igual a uma pessoa, a psique humana. E além do que, numa consulta astrológica tem muito esse feeling, né? Esse sentir, esses insights, a nossa intuição que nos guia. Mas se você não quer contratar um astrólogo para isso, está tudo bem.
Você vai no site astro.com. Se você nunca gerou o seu mapa astral em algum site gratuito, eu recomendo o astro.com. Você entra lá, lembrando que você precisa da data certa, o horário certo, o local certo do nascimento. Se você, por algum motivo, não tem esses dados, você vai precisar contratar um astrólogo especialista em fazer os cálculos manuais para que vocês cheguem numa configuração possível do seu mapa astral, tá? Mas normalmente, das vezes, as pessoas que têm certidão de nascimento podem ali olhar na certidão, inserir os dados no site, que você vai conseguir ver qual é aí o seu signo lunar, tá? O nosso mapa astral, assim como o zodíaco, é subdividido em 12 casas astrológicas. Cada casa astrológica tem um signo regente. E por isso que eu coloquei aqui que a Lua é regente do signo de Câncer e, respectivamente, da casa 4, porque é a casa astrológica que é regida por esse signo e, consequentemente, por esse planeta. As 12 casas do nosso mapa astral, as 12 casas astrológicas, elas englobam todo e qualquer assunto que permeia a existência humana. Então, é como se fossem 12 áreas da nossa vida que tratassem ali de alguns assuntos específicos. E a casa 4 é a casa que vem falar das nossas raízes, da nossa ancestralidade, do nosso lar, da nossa família, né? É a casa que fala da conexão com a nossa mãe, com a nossa infância, com o nosso passado. Por isso também é tido como um astro tão kármico, porque é o astro que nos faz aí a todo momento nos relembrarmos e revivermos coisas que às vezes realmente não são muito agradáveis, outras sim são, né? Podem ser, obviamente. Mas são sempre assuntos doloridos de lidar, né? Os assuntos da casa 4 são os assuntos que nos formam quanto indivíduos. Os assuntos que vão definir muito sobre nós, sobre quem seremos, sobre quem vamos ser, tá? Então, a Lua é conectada ao elemento água, rege o nosso feminino e todo o nosso campo emocional. Representa a nossa mãe, a infância, as nossas memórias, os nossos karmas e a nossa ancestralidade feminina. Aqui é interessante eu falar com vocês que o signo onde você tem a sua lua, ele vem falar com você diretamente sobre a forma com a qual você demonstra e a forma com a qual você se sente amado, né? De que forma você busca aí a sua segurança emocional. Então, se você tem a Lua num signo mais prático, mais objetivo, mais racional, você não vai demonstrar amor com muitos abraços, muitos beijos. Você vai demonstrar amor de uma forma mais prática, mais objetiva, resolvendo algum pepino da pessoa, indo no banco, comprando alguma coisa para ela que ela queira muito. Então, são formas diferentes de demonstrar os nossos sentimentos. Muito bem. Aqui eu quero deixar bem claro que, como a gente vai falar sobre a Lua no céu, do ponto de vista da astrologia, a gente não vai olhar para as fases da Lua do prisma do sagrado feminino, né? O sagrado feminino é uma filosofia de vida incrível, foi aonde eu dei os meus primeiros passos, né, no meu processo de autoconhecimento. Eu amo falar sobre isso, mas hoje a gente vai falar das 4 fases da Lua do céu e o quanto elas impactam a nossa vida, tá? Então, meu ponto de vista aqui hoje é astrológico. Mas aí eu te convido, né, a fazer uma reflexão
do que faz mais sentido para você, né? Se é você se organizar, planejar de acordo com a sua lua interna, os arquétipos femininos do sagrado feminino ou da astrologia. Mas eu trouxe isso de uma forma clara, eu quero esclarecer para que porque vocês vão ver que as 4 fases da lua do céu não correspondem às 4 faces do sagrado feminino, tá? E é possível sim você fazer a associação dessas informações no seu planejamento, na sua organização aí diária, beleza? Muito bem. Agora a gente vai começar a falar sobre a divisão do tempo na astrologia, porque para a gente entender o que é uma lunação, a gente precisa entender aí como que a astrologia enxerga o tempo, né? Bom, nós fomos desconectados dessa ciclicidade natural da vida. Nós fomos desconectados das 4 estações do ano, do dia e da noite, dos períodos aí naturais, né, que a natureza vive em ciclos também. Hoje nós usamos em quase todas as culturas, né? Tô falando quase, mas porque pode ter alguma aí exceção, mas até onde eu sei, o calendário que é utilizado na maioria das culturas aí hoje é o calendário gregoriano, que é esse que a gente conhece, onde o ano tem início no dia 1º de janeiro e vai até o dia 31 de dezembro. E, na realidade, dentro da astrologia, o nosso entendimento na divisão do tempo, ele é diferente, tá? A gente tem o início do ano novo astrológico com a entrada do Sol no signo de Áries, o que dá aí o mês de abril. Então, é em abril que o nosso ano começa, no dia 20 ou 21, aí existem algumas variações, e se encerra com o fechamento do ciclo com a lua minguante no signo de Peixes, que vem trazer um momento forte de depuração, um momento forte de encerramento, de fechamento. E aí, dentro desse ano novo, a gente tem uma subdivisão em 12 temporadas. Assim como no calendário gregoriano são 12 meses, nós temos 12 temporadas. Mas as nossas temporadas, elas não começam no dia 1º e terminam no dia 30, 31, com exceção de fevereiro. As nossas temporadas, elas vão ter início, tá? Com o ingresso do Sol em uma determinada energia do zodíaco, que são os signos, e vão se encerrar quando esse mesmo astro, Sol, adentrar o signo seguinte, né? Então, por exemplo, temos o início do ano novo astrológico com o Sol entrando no signo de Áries, e temos a temporada ariana. A gente vai encerrar esse ciclo, né, essa temporada ariana, quando o Sol adentrar o signo de Touro, quando começamos, então, a temporada taurina. E dentro de cada temporada, que é esse período do Sol, dentro da energia do signo, nós temos a configuração aí da Lua, né? Nem sempre o ciclo lunar e o ciclo solar vão coincidir, mas uma lunação completa, se ela consiste na configuração das 4 fases da Lua, começando no primeiro dia de Lua nova e finalizando no último dia de Lua minguante, onde a Lua está saindo desse signo e passando para o próximo para configurar aí o início de um novo ciclo que se dá através da conjunção do Sol e da Lua dentro de um determinado signo. Pois bem, dito isso, a gente vai ver, tá, que nem sempre está tudo alinhado. Uai, por que veio parar aqui, gente? Ai, tô dando spoiler de toda a apresentação. Gente, muito bem.
Muito bem, então é isso, a gente vai ver que nem sempre a temporada de um signo corresponde à lunação daquele mesmo signo, tá? Essa lunação, ela pode se dar em datas diferentes. Beleza, belezinha? Vamos começar a falar agora, então, das 4 principais fases da Lua, que aí a gente já conhece, né? São as mais conhecidas, que é a Lua Nova, Lua Crescente, Lua Cheia e a Lua Minguante. A partir de agora, a gente vai trazer para a realidade, tá? As energias da Lua que são mais favoráveis para serem executadas, não digo executadas, mas para serem sentidas e as coisas fluírem com mais leveza, beleza? Então, bora lá. Como eu disse, a Lua Nova, ela marca o início da lunação. Então, é a fase que a gente fala que é o momento do renascimento, né? Momento ali onde o solo está fértil para receber sementes. O que isso significa na prática, Karina? Significa que se você tem projetos em mente, qualquer coisa que você queira implementar para ver crescer e colher frutos, é muito interessante que isso tenha início na Lua Nova. Porque as energias da Lua Nova, elas falam desse processo de iniciação. É o começo de um novo ciclo, né? Então, é o momento de plantar. Eu gosto de falar que é um momento de plantar, porque é como se as energias estivessem todas assim. Estou aqui disponível, aproveite. E aí você vai, com intenção, a gente tem que deixar isso bem claro, assim, que a intenção, ela rege o mundo. Você vai e planta uma semente nesse solo fértil, ou seja, você começa a dar os primeiros passos em direção à realização de alguma meta, algum sonho, algum objetivo, tá? E nesse momento, é interessante você se organizar, você planejar, você traçar de forma objetiva, vejam bem. Você traçar metas e planos para que isso que você está plantando dê frutos no futuro, tá? Então, é muito interessante pequenos movimentos intencionais. E aí eu trouxe aqui uma reflexão que é muito importante para você fazer sempre em período de lua nova, que é a seguinte. Deixa eu ajeitar minha cadeira. Que é a seguinte: quais são as nossas metas e o que você precisa fazer para alcançá-las? Então, um exercício muito interessante na Lua Nova, que eu gosto de sugerir, que se chama Ritual de Manifestação, né? Onde você faz seus rezos, você faz seus ritos, canta seus cantos, acende suas velas, aí você sinta-se à vontade para praticar aquilo que fizer mais sentido para você e para sua crença, mas é extremamente interessante que você faça uma lista de manifestações no presente. Então, o que eu gosto de fazer? Eu, Karina, consegui fazer atividade física todos os dias durante essa lunação. Eu, Karina, tenho 50 alunas. Enfim, seja livre, seja honesta e seja verdadeira com os seus sentimentos para colocar o que você quer manifestar ali naquela lista. E aí guarde ela em um local seguro, em um local querido. E se você tiver vontade de consultar ela no final da alunação para saber o que de fato você conseguiu implementar, é sempre incrível e sensacional, tá? Então, lua nova é momento de plantar. Temos 7 dias de lua nova, cada fase da lua é composta por 7 dias, mais ou menos. Tem algumas variações de horas, mas de uma forma mais simples, para vocês começarem essa conexão, 7 dias cada fase da lua, tá? E aí, na fase crescente, é tempo de semear. Na fase nova, você plantou aquela semente naquele solo fértil, onde tudo fez
com que energias favoráveis tocassem aquele momento. Agora, você vai cuidar da sua semente, né? Você vai depositar ali tempo, energia, crenças, né? Sua fé, adubo, pequenas ações diárias. Você vai fazer com que aquela semente germine e comece a se desenvolver, né? Eu falo que nesse momento de lua crescente, você já consegue visualizar quais são os raminhos que vão dar certo, que vão para frente. Então, é o momento de você focar naquilo que você acha que vai dar certo, naquilo que está mais alinhado com as suas verdades, com o seu coração, com aquilo que você quer colher no futuro, né? E se dedicar. Então, é uma lua de movimentação, é uma lua de trabalho, de negociação, é uma lua de desenvolvimento, é uma lua excelente para que você debruce sobre algo de verdade, assim, e viva aquilo verdadeiro e profundamente, tá? Então, momento de ação, energia, paciência, persistência. Persistência, eu acho que é uma palavra que tem tudo a ver com essa fase crescente da Lua, porque, de fato, você precisa agir todos os dias um pouquinho e olhar com muito carinho e afeto para aquilo que você realmente quer ver crescer, tá? Então, comprometa-se e siga resiliente, porque nada acontece de uma hora para outra, né? Muito bem. Tivemos aí 7 dias daquela agitação, daquele momento de semear. Então, na lua cheia, é tempo de colheita, né? Quando a lua está cheia no céu, ela está transbordando luz, ela está transbordando energia, ela traz para gente uma clareza que as outras fases não trouxeram, né? Ela traz para gente sabedoria, ela traz para gente magnetismo, né? Na lua cheia a gente fica sensual, magnética, a gente quer brilhar e é o momento realmente da gente deixar que o outro enxergue o nosso brilho, porque é a partir disso que a gente vai colher os frutos, né? Na lua cheia é importante a gente entender que os frutos dos nossos esforços começam a gerar resultados. Não significa que você vai ter uma colheita perfeita. E é aí que a gente precisa ter maturidade, porque senão isso se torna um momento de frustração, né? Mas a gente tem que entender que não é de uma hora para outra que as coisas acontecem, que realmente a gente precisa construir diariamente isso. Mas eu gosto de dar um exemplo muito interessante. Eu falo muito de empreendedorismo, então eu trago sempre esse assunto para as minhas aulas. E é interessante demais a gente entender, por exemplo, que a lua cheia ela é excelente para lançamento de projeto, ela é excelente para fazer pitch de vendas, ela é excelente para você abrir um carrinho. Então, é extremamente importante. Na lua cheia, por exemplo, se você trabalha com atendimento holístico, seja um tarô, seja uma consulta astrológica, é incrível você oferecer isso na lua cheia, porque você está magnética, você está radiante. E as pessoas enxergam em você esse brilho, tá? Podemos ter clareza sobre o nosso inconsciente, dúvidas são esclarecidas e o que estava antes escondido vem à tona. O que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer que na lua cheia, quando a gente está de fato conectado com o nosso momento, a gente tem vários insights, né? Mas muitos insights, aqueles assim, uau, como eu não pensei nisso antes, e as coisas dão certo, né? Então, é de fato um momento de você encontrar soluções, saídas, onde você tem ali um jogo de cintura um pouco maior, tá?
começamos a ver resultados das nossas intenções e desejos. Lembrem-se, aqui não é que você já vai ter alcançado o seu objetivo e a sua meta principal. Aqui é o momento que você começa a ver o que está funcionando ou não, né? Então, vamos lá. Olha só. Cocriação, manifestação e poder da força que tem os desejos do nosso coração. É interessante eu ter colocado isso aqui, mesmo faltando um cedilha no ser do força, mas eu vou arrumar o material antes de disponibilizar para vocês, porque de fato a lua cheia ela transborda também os nossos sentimentos, né? Tudo fica mais intenso, tudo fica mais profundo. Então, a gente começa a entender o que está alinhado com a nossa verdade, com o nosso coração. E a partir daí, a gente começa a reajustar a nossa rota para que a gente viva, de fato, uma vida mais alinhada com aquilo que a gente deseja para o nosso futuro. Então, chegamos aí no momento de depuração do nosso ciclo. E a lua minguante, ela é um momento de pausa. Você já colheu. Então, agora, aquela terra precisa descansar para receber novas sementes, né? Então, é um momento de silêncio, é um momento de introspecção, é um momento de você estar fechada para balanço, né? Então, a gente precisa diminuir o ritmo, a gente precisa começar a depurar os nossos aprendizados dessa lunação. O que eu quero dizer com isso? Na lua minguante, você olha para as outras 3 semanas que você viveu e você começa a entender, ok, isso aqui faz parte de mim, eu vou levar para o próximo ciclo. Isso aqui eu não quero mais, não me representa, não está alinhado com o que eu quero, então isso eu preciso deixar morrer. Então, a lua minguante, ela é o grande fechamento do ciclo, é aonde nós morremos, é aonde entendemos o que vai seguir conosco e o que a gente precisa deixar ir, né? A lua está diminuindo sua luz, se prepara para morrer, o momento é de recolhimento, introspecção, desapego, conexão com a sabedoria do nosso interior, silêncio e reflexão. E eu acho que é muito isso, a lua minguante, vocês vão começar a perceber, se é que já não sentem isso no corpo físico, que quando a lua mingua no céu, nós ficamos com a energia mais baixa, porque a natureza está minguando, né? A natureza está vivendo o seu processo de recolhimento, a natureza está vivendo aí o seu processo de morte. Para a gente renascer inteiras e vivas no próximo ciclo, né? Quando a lua se configurar uma lua nova, dando início a uma nova vida, que é a nova lunação, você precisa ter passado por esse momento de entendimento do que serve ou o que não serve para você. Então, o grande convite que os astros e a natureza te faz no momento de lua minguante é exatamente esse. É um momento de depuração, de aprendizado e de recolhimento, para que você possa entender e se alinhar com o novo ciclo que vai começar. Isso, olha aqui o que eu coloquei, abrindo espaço para o novo. E é isso que a lua minguante nos traz. É uma limpeza, né? A gente abre espaço para o novo. E agora eu trouxe para vocês, a nível de curiosidade, se você sabe aí qual é o seu ciclo, o seu signo lunar. Você pode ou não se sentir conectada. O importante aqui é você entender se você vive as altas ou as baixas vibrações da Lua nesses elementos. E por que eu trouxe os elementos? Porque a gente tem 4 principais elementos que estão diretamente conectados aí aos 12 signos, né? E que falam muito sobre os nossos padrões de comportamento, tá?
Então, bora lá. Eu quero que você me responda. Você sabe qual é o seu signo lunar? Se não sabe, corre para procurar saber, porque de fato você vai ter um aproveitamento bem mais intenso aqui nesse momento da aula, tá? Observando a Lua no nosso mapa natal, podemos entender como expressamos os nossos sentimentos e como buscamos segurança emocional. O primeiro elemento, que é o elemento que dá aí o pontapé inicial nos signos do zodíaco, é o elemento fogo, que rege aí os signos de Áries, Leão e Sagitário. E aí, quem tem lua em algum desses signos, o que significa isso? Tem um impulso direcionado para manifestar a sua vontade, porque o elemento fogo, ele fala dessa individualidade, né? O elemento fogo, ele fala muito do eu. Então, se você tem a lua em Áries, Leão ou Sagitário, certamente você é uma pessoa que precisa olhar para o seu campo sentimental, tá? O risco com essa lua é desenvolver tendência ao excesso de entusiasmo e otimismo. Normalmente são pessoas que têm vários amigos, né? Justamente porque são muito magnéticas. E é muito interessante a gente entender que são sempre muito alto astral, muito positivas, mas ao mesmo tempo esse excesso de entusiasmo vira aí uma explosão. Faz sentido para vocês? Vira um impulso de agir no momento, às vezes da raiva, que nunca é uma boa ideia, mana. Mas geralmente reage de forma imediata, às vezes excessiva, um tanto dramática, teatral mesmo, né? Principalmente para quem tem aí a lua em Leão, são aí os reis do drama, tá? Costuma argumentar bastante, defender seus interesses com muita garra e muita coragem. Eles são defensores por natureza, né? Eles defendem aquilo que acreditam, o seu ponto de vista, o seu território, a sua família, as pessoas que amam, com unhas e dentes. Essas são as principais características nas altas vibrações de Áries, Leão e Sagitário. Se você não se conecta com nenhuma delas, provavelmente você vive as baixas vibrações da sua lua. Então, vale a pena você olhar para isso e buscar integrar e manifestar o seu signo lunar na sua mais elevada potência. Lua em Terra. Cá estou eu que vos fala. Tenho lua em Capricórnio, né? Então me identifico demais com essa lua. Sou totalmente representada pela minha lua em Caprica. E não torçam o nariz, né? Porque a gente precisa de desmistificar aqui muita coisa que o horóscopo, né, implementou aí na cabeça das pessoas. Então, bora lá. Signos regidos pelo elemento terra são Touro, Virgem e Capricórnio, né? E eles trazem essa característica. Se você tem a lua em um desses signos, você tem uma maneira de se expressar emocionalmente mais conectada à razão, né? Uma coisa mais racional. E também para defender aquele em que acredita. São pessoas, normalmente, que não são aquele drama, uau, estou apaixonada, eu vou morrer sem ele, não. A gente costuma ser mais prático, mais objetivo, um tanto mais pragmáticos, inclusive na forma de demonstrarmos o nosso amor. Dificilmente a gente vai aí ser o tipo de pessoa hipermelosa, dramática, etc. Mas a gente vai ser o tipo de pessoa que resolve os pepinos da outra, que organiza as coisas e que é mais racional, mais prático e que vai ajudar essa pessoa, às vezes, a se tornar uma pessoa um pouco mais prática também. Gostamos de dar presente, então gostamos de ganhar, porque o elemento terra ele vem falar da conexão
com tudo que é material, né? Com os prazeres da Terra, os prazeres de estarmos encarnados nessa vida. Então, tem muita conexão com os 5 sentidos. Quem tem uma lua em touro, por exemplo, vai querer ter um lar super confortável, uma comida gostosa, um bom vinho, porque a lua fala da nossa nutrição, né? De como nos relacionamos com a nossa comida. E isso tem muito a ver com o signo de touro, né? Então, pode fazer grandes esforços para realizar algo concreto, palpável e de preferência duradouro. É interessante a gente ver quem tem a lua em Capricórnio, o quanto que vai ser uma mãe que vai buscar dar estrutura para o filho, né? Segurança, vai ensinar a ser uma pessoa mais comprometida, mais responsável. O efeito colateral dessa lua é a pessoa desenvolver padrões muito rígidos de comportamento, se mostrar um pouco teimosa e intransigente. Sim, isso tem relação com o elemento terra também. A gente precisa só prestar atenção, quem tem a lua nesse signo. Você demonstra? Você fala o que você sente, você fala o eu te amo, você faz um carinho nas pessoas, porque sim, nós somos mais práticos e objetivos, mas nem todo mundo é igual a gente, então acho que cabe um certo equilíbrio. Demonstrar e falar o que sentimos é extremamente necessário, independente da sua lua. Isso nos conectarmos com o outro de forma mais profunda. Então, faça essa reflexão. Se você tem a lua em algum desses 3 signos, você demonstra o seu amor, você fala, você dá carinho. As pessoas que se relacionam com você, como que elas esperam que você demonstre o seu afeto, o seu amor por elas? Fica a dica aí, porque é muito importante quando a gente começa a olhar para esse lado de como lidamos e como nos relacionamos com o próximo, até porque aqui na Terra viemos aprender a nos relacionar com o outro. E aí a gente vai entrar no elemento ar, que inclusive não à toa é o elemento que fala dos relacionamentos, né? O elemento ar é aquele elemento que está em todos os lugares, o ar ele existe em tudo, né? Se você tem essa lapiseira aqui, um espacinho que você tem aqui, você tem o elemento ar, um porta-joias, enfim. E o ar, ele é livre, o ar, ele se adapta, ele é mutável, ele muda, né? Quando você sente a brisa, que você sente o ar batendo nos seus cabelos, você tem essa questão assim, né, da liberdade. Então, se você tem lua em Gêmeos, Libra ou Aquário, você é uma pessoa que precisa entender, a outra pessoa precisa entender que você é livre, que você é espontâneo, que você é mutável, né? E aí eu coloquei aqui que indica curiosidade, necessidade de experimentar um novo, manter o diálogo interno constante, necessidade de olhar as coisas por vários ângulos antes de reagir, porque o ar é isso. O ar está em todos os lugares e ele precisa entender que a vida é mutável e que a inconstância ela está em tudo. Então, uma pessoa que tem a lua em um signo de ar, por exemplo, ela vai ser essa pessoa que gosta de conviver em comunidade, que vai precisar testar várias possibilidades antes de tomar uma decisão importante. E quem se relaciona com uma pessoa que tem a lua num signo de ar vai precisar entender isso também, né? Ela é livre, ela é espontânea, ela se relaciona, ela quer experimentar de tudo, uma pessoa curiosa, né? Então, isso pode trazer, por exemplo, dificuldade em tomar decisões rápidas ou firmar compromissos. E por que eu trouxe isso aqui? Porque quando a gente fala de sentimentos, a gente não precisa falar diretamente de relacionamentos amorosos, não é esse a abordagem que eu estou trazendo. Essa abordagem que eu estou trazendo é em
todo e qualquer tipo de convivência e de relação, tá bom? E por último, mas não menos importante, a gente vai falar do elemento água. E se você tem lua em Câncer, Escorpião ou Peixes, você vive mergulhado em uma imensidão de água, né? Porque a lua rege as águas, a lua fala de sentimentos, emoções femininos, e o elemento água também. O elemento água é justamente isso, né? As nossas marés internas, a nossa psique, a nossa espiritualidade, as nossas artes, memórias, emoções, sentimentos, a nossa intuição. Né? Então, normalmente são pessoas muito sensíveis, muito intuitivas, que se colocam muito no lugar do outro, que precisam sonhar. Sabe? Vocês entendem? Faz sentido isso para vocês? Essas pessoas que têm lua em água, elas são pessoas que sentem muito e que sentem profundamente. Muitas vezes não só as suas próprias dores, mas sentem as dores do outro, sentem as dores da humanidade. Essas pessoas precisam ficar muito atentas para elas não se tornarem a grande esponja energética dos ambientes em que elas estão, porque elas naturalmente são pessoas em que absorvem muito as energias, principalmente negativas, e são pessoas que se doam muito, né? Nas relações elas estão sempre doando energia, amor, carinho, afeto. Uau, mas e aí? Quem vai olhar por elas? Né? Então, é muito importante, se você tem lua em água, você entender que você precisa estar bem consigo mesma e tomar muito cuidado para não se colocar nesse lugar de estar sempre com a energia mais baixa, ser válvula de escape 100% das vezes para outra pessoa, não é legal, isso vai drenar a sua energia, tá? Essas pessoas têm necessidade de intimidade, são pessoas que demonstram sua vulnerabilidade e são pessoas que precisam aí buscar segurança emocional de alguma forma, tá? Conectadas com os mistérios da vida e com os ciclos de morte e renascimento. São pessoas que vivem profundamente seus ciclos de morte e renascimento. E com isso, mana e manos, encerramos a nossa apresentação. Eu vou deixar vocês aqui com uma reflexão, algumas perguntas sobre a Lua, se você se sentir à vontade em pegar uma lapiseira e responder, tomar nota mesmo, anotar essas perguntas que eu te fizer, certamente elas vão te trazer muitos insights, tá? E eu queria te perguntar, a primeira coisa que eu te convido a refletir é como foi a sua infância, né? Qual é a relação aí com a sua infância? Qual é a relação? Quais são os sentimentos que permeiam a sua lembrança acerca da sua infância? Foi uma infância mais desafiadora? Foi uma infância feliz, livre, em que você se sentiu seguro em ser você mesmo? Ou você tinha dificuldade de se expressar, viveu algum padrão restritivo, seja financeiro, seja emocional, né? Anote sobre isso, escreva sobre isso. Eu te convido a pensar também como é a sua relação com a sua mãe. Não existe uma relação perfeita, né? Estamos todos aqui vivenciando desafios e fazendo o melhor que nós podemos, cada um dentro da sua realidade, mas a relação com a sua mãe vai falar muito sobre a relação com a sua lua. Eu te convido a pensar como você expressa o seu sentimento. Se você expressa, né? Se você não expressa, acho que tá um grande convite para você repensar isso. Eu te convido a refletir como anda aí a sua relação com a sua menstruação, se você for mulher, com o seu ciclo menstrual, se você já foi mãe, né? Qual é o comportamento de mãe que você transmite aos seus filhos. Tudo isso são reflexões que vão nos levar a estarmos mais alinhados com a nossa lua e vão trazer, de fato, muita clareza emocional e nos demonstrando realmente
de que forma a gente pode estar mais alinhado com a Lua. Então é isso. Eu queria agradecer por vocês terem passado aqui esses momentos comigo. Te convido a conhecer o meu trabalho no meu Instagram. E eu vou deixar esse material disponível, obviamente, depois de corrigir aí os pequenos errinhos na hora ali da digitação. Mas eu adorei estar aqui com vocês. Foi um grande prazer. E te vejo em breve. Até a próxima. Tchau, tchau.